Abre as comportas do céu e faz. A palavra que nós vamos ler está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 e os versículos seguintes. Romanos, capítulo 5, versículo 12 e os versos seguintes. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. Então, com Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Palavras do livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 12 até o versículo 19. Amado irmão, mais uma vez nós estamos aqui com a responsabilidade de trazer uma palavra que precisa ser uma resposta para todos nós. Eu trago essa palavra de Romanos, porque nós vemos hoje em dia um mundo, ele é imerso em uma série de situações, em todas as nações, com todas as culturas, com todas as religiões, com todas as raças, com todas as crises, mortes, ou, por outro lado, por todo o avanço da modernidade dos países do primeiro mundo. Nós assistimos situações, umas diferentes das outras, e muitas situações. E nós vemos povos, e nós vemos países, bandeiras, credos, etnias, costumes, culturas diferentes, tão diferentes uma das outras. Multidão, uma multidão enorme, uma multidão de todas as maneiras, né? Vamos dizer assim. Multidão bem diferente. Nós lemos essa palavra. E eu preciso inserir
dentro desta palavra, eu preciso inserir dentro dessa palavra o sacrifício de Jesus Cristo, que é um ato feito a todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as etnias. E para falar da salvação, e para falar da salvação, eu preciso expandir a minha visão e eu preciso olhar para o globo terrestre, para todas as nações. A salvação é algo real, necessário. A salvação é algo de suma necessidade para todas as pessoas, independente de credo, raça, etnia, cor. Existe um plano espiritual se desenrolando no nosso mundo que poucas pessoas conseguem perceber. Existe um plano espiritual que está se cumprindo a cada dia. Jesus, o Filho de Deus, passou por esta terra e voltará. Jesus, o Filho de Deus, passou por essa terra e voltará. Queiram acreditar ou não, queiram dar crédito a esta palavra ou não, ele voltará. E a missão daqueles que foram alcançados por Jesus Cristo é, antes de mais nada, anunciar essa salvação, anunciar a conversão no nome de Jesus, para que as pessoas possam, em Jesus Cristo, conseguir força, mudar a mentalidade, mudar as atitudes, ou seja, se converter. Mudar a mentalidade, mudar o comportamento, mudar o coração. Isso, meu amado, só é possível em Jesus Cristo. Somente através de uma experiência pessoal com o Senhor que nós conseguimos entender essas palavras. Palavras espirituais se entende de maneira espiritual. E Jesus está voltando. E não é uma utopia. Jesus está prestes a se manifestar a esse mundo que chegou, eu acredito, a um dos níveis mais baixos, a um dos níveis mais baixo da humanidade. Nunca se viu uma humanidade tão depravada, nunca se viu uma humanidade tão distante do divino, tão distante de Deus, como nos nossos tempos. Nunca se viu uma geração tão degradada, tão escrava, tão cheio da cultura da morte, em todas as camadas da sociedade. Nunca se viu. Nunca se viu o que nós estamos vendo hoje. Uma sociedade tão derrotada como a nossa. Infelizmente, meu amado. Agora, esta terrível situação, ela é necessário que aconteça. É profético. No fim dos tempos, o plano do diabo, o plano das trevas estaria tão em evidência que seria fácil de se perceber. Seria fácil da gente diferenciar. E é o que nós estamos vendo hoje. Um mundo derrotado. Um mundo amarrado. Um mundo totalmente desligado do sagrado, daquilo que é santo. Totalmente desligado, totalmente alheio, totalmente distante. O que está em evidência é o pecado.
O pecado está em evidência. O pecado está realmente dominando. E quando eu digo pecado, eu digo tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. Partindo de um parâmetro bíblico. Tudo que está distante da vontade do Senhor, daquelas que estão descritas no livro sagrado. Ou seja, a depravação na sexualidade, as drogas, porque as drogas, elas fazem mal para o corpo. Primeiro, que ela destrói a própria pessoa, ela vicia, ela anula, ela leva à morte, ela coloca a pessoa realmente numa situação de escravidão, e por isso se torna pecado. E todas as consequências da droga, do álcool, da prostituição, porque aí você pega o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e se faz dela um corpo de prostituição. Então você não guarda o templo do Espírito Santo, então por isso é uma afronta contra a santidade de Deus. E você vê todo tipo de corrupção, todo tipo de impureza, que agora explode no mundo inteiro. A pedofilia, o estupro, a homofobia, e todas essas coisas que estão assim, meu amado, em evidência, que não há como mais separar. As crianças estão crescendo nesse mundo, enxertado no pecado. Mas eu posso dizer, biblicamente, o mundo nunca chegou numa situação tão degradante como a nossa. Houve tempos, houve situações entre o povo de Deus que eles se degradavam dessa forma. Mas eram épocas, eram tempos, depois eles se reestruturavam. Nunca, de uma forma generalizada, no mundo inteiro, o mundo chegou numa situação tão terrível, meu irmão. Tão triste, tão podre, como a que nós estamos vivendo. Isto é sinal da vinda de Jesus. E eu fico pensando, porque se você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra hoje, não é uma coincidência, meu irmão. É porque Deus está chamando você. Deus está chamando a cada um de nós. Deus está, vamos dizer assim, adiando a sua vinda, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a sua palavra e se restaurarem, e mudarem, e serem transformadas, e encontrar força, e mudar a mentalidade. Porque a pior coisa é quando você percebe que a pessoa já não é tocada mais pela palavra, perdeu-se a sensibilidade, perdeu-se, fechou-se todas as portas para o sagrado, para o divino, para o que é de Deus. São muralhas que o demônio fez, são muralhas invisíveis. Sabe por que muitas pessoas não são tocadas pela palavra? Muitos vão dizer assim, porque a pessoa perdeu a credibilidade no evangelho, porque a pessoa perdeu a fé, porque a pessoa perdeu a esperança, porque a pessoa não acredita mais em nada, porque a pessoa ela está vendo que está uma bagunça esse negócio de religião. Não é, meu irmão, não é. Isso aí são justificativas. Na verdade, o demônio colocou muralhas enormes na visão das pessoas que estão distantes do Senhor, que elas não conseguem ver o bonito da salvação, elas não conseguem ver o benefício da restauração, elas não conseguem o pecado que foi vencido na cruz, a salvação que foi oferecida de graça para nós. Ela não consegue mais atrair adeptos para a salvação. E é com muita dificuldade que conseguimos trazer as pessoas para o redil, para a casa do Senhor. Em contrapartida, nós vemos, sim, claro que nós vemos, o contra-testemunhos de muitos cristãos, né, o testemunho fraco, o testemunho anêmico. Claro que nós vemos. Né? Já está difícil das pessoas se converterem, já está difícil, o demônio cegou, o demônio deixou as pessoas surdas no que diz respeito à vontade de Deus, que todas as vezes que se falam de Jesus, a pessoa não consegue vislumbrar o novo, ela só consegue ver o erro,
ela só consegue ver as muralhas que foram levantadas. É justamente, meu irmão, é o que nós estamos vivendo. É um tempo difícil para salvar a alma. Quem já está convertido é difícil de se santificar. Aquilo que nós lemos outro dia aqui, a palavra que diz em Apocalipse 22, quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem está santo, santifique-se ainda mais. Então nós estamos vendo isso, meu irmão, um tempo difícil. E eu quero perguntar para você, porque a salvação é algo tão sublime, tão necessário para a nossa vida, que eu sei que hoje os prazeres do mundo, eles estão aí fáceis. Eles estão fáceis. Você percebe aí os prazeres da carne, né? A gente percebe aí que o sexo é uma coisa banalizada nos dias de hoje, né? Então, numa balada qualquer, a pessoa encontra com alguém, naquela noite ela vai para um motel, ela vai para um drive, ela pratica sexo com a outra pessoa, do mesmo sexo, do sexo diferente. Quebrou-se todos os padrões daquilo que é santidade, daquilo que é correto, daquilo que é consagrado, quebrou-se todos os tabus que você possa imaginar em busca do prazer, em busca da satisfação carnal, não é? Então é o que está acontecendo no nosso mundo, meu irmão. É a falta de Deus é tão grande na nossa sociedade, né? Nós sabemos que a partir do século XVIII, se você não sabe, presta atenção no que eu vou dizer. A partir do século XVIII, com o início do iluminismo, da era do iluminismo, da era do romancismo, perdeu-se descaracterizou-se a necessidade de Deus na vida das pessoas. E a partir de então, começa a se divulgar nos meios sociais, entre as pessoas, que você é o próprio Deus, você é um ser divino, né? Criou-se a ideia de que Deus veio a esse mundo, criou o mundo e foi embora. Ou seja, deu corda no relógio e foi embora. E agora cada um procura a seu modo se divinizar. Cada um procura a seu modo ser o seu próprio Deus, procurar se satisfazer, procurar vencer na vida. Haja visto, meu amado, se você está numa empresa, se você está no teu trabalho e acontece um problema ali, uma situação, o que acontece? Há uma reunião e ali procura-se uma solução de maneira humana. Você já viu em alguma empresa as pessoas pararem, se reunirem para orar, para Deus falar com alguém, para Deus dar uma direção? Não. Este é só um exemplo, porque isso acontece nas nossas casas, no casamento, isso acontece até mesmo dentro da igreja. Não oramos mais. Nós nos reunimos, detectamos o problema e queremos que as pessoas comecem a dar sugestões. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo do iluminismo. Nós somos gerados no iluminismo, criados no romantismo. Por isso hoje existem todo esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia de vida, esse tipo de comportamento, não é? Descaracterizou-se a família cristã, descaracterizou-se o homem, descaracterizou-se a mulher, descaracterizou-se tudo. Mudamos os conceitos, mudamos a maneira de ver o mundo. Nós somos criados nisso. E a única maneira de se libertar dessa visão iluminista e romancista é porque hoje é dessa forma. Descaracterizou-se, não é? Então o único jeito de mudar isso é aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É a única maneira. Esse é o primeiro passo, irmão. É necessário se converter. É necessário se converter, mudar de vida. Eu quero dizer para você,
Deus não preparou um mundo de sofrimento. Deus não preparou um futuro de escravidão para mim nem para você. Deus nos dá a libertação. Deus nos garante a salvação. E eu quero dizer algumas coisas importantes aqui. Veja, quanto mais a pessoa se enfia na lama do pecado, é muito mais difícil ela sair. Quanto mais a pessoa está comprometida com o pecado, é muito mais difícil ela sair desse pecado, entenda? Ou seja, às vezes a pessoa está aí numa dependência química, como é doloroso para ela sair. Porque você pergunta, já estou 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos. Numa dependência química, numa dependência do tabaco, numa dependência do álcool. Eu sei, este é o muro que Satanás criou no tempo que você estava distante do Senhor. E eu sei que é difícil para você voltar. As marcas são tremendas. O envolvimento com o pecado foi uma exposição durante muito tempo. Passou a fazer parte da sua carne, das suas emoções, do seu lazer. A propósito disto, tem pessoas que vai numa festa de aniversário, não consegue ficar sem beber. Por quê? Porque ela acostumou-se com aquilo. Então, veja a muralha que aí está. E aí eu preciso dizer a você que é um cristão. Eu preciso dizer a você que é um convertido, não é? Vamos dizer assim. Eu preciso chamar você para essa responsabilidade, meu irmão. Você que é um convertido, você que tem o conhecimento da Sagrada Escritura. Primeiro, essa Escritura, ela tem que mudar a sua própria vida. Essa Escritura precisa mudar a sua própria vida. Essa Escritura precisa interferir na sua própria vida. Para que ela possa, então, a partir desse momento, transbordar, vamos dizer assim. A partir do momento que a Sagrada Escritura passou a fazer parte da sua vida e mudou a sua vida, você está apto também a divulgar, a ser transformador. A ser uma testemunha de Cristo. E a partir do momento que você começa a pregar, ou anunciar, ou testemunhar, não sei como é que você quer falar sobre isso, as pessoas querem, quando você testemunhando, quando você anunciando, quando você trabalhando em prol do reino, existe a necessidade, as pessoas querem saber como é que é servir ao Senhor. E aí, olha o trabalho da igreja. Quando alguém que é novo chega na tua igreja, além daquela recepção calorosa, não é? Calorosa. Oh, seja bem-vindo em nome de Jesus, abraça e tudo mais. Além disso, qual seria o próximo passo? O próximo passo, porque a salvação está ali, irmão. Mas a pessoa veio do mundo, a pessoa veio lá de um mundo tão sofrido, onde ela não acreditava mais em nada. Então ela chega na igreja com uma expectativa tão grande. Ela chega dentro de uma comunidade, uma congregação com uma expectativa tão grande, com uma sede tão grande. A Bíblia para ela é um livro estranho. A oração para ela é algo que ela não está acostumada. A maneira, o comportamento, o jeito, tudo aquilo é novo para ela. Olha a expectativa que aquela pessoa vem. E aí a igreja precisa estar preparada para acolher essas pessoas. Nós temos que ter essa preocupação. Nós temos que ter esse cuidado, esse zelo. Porque, meu irmão, a salvação, ela está ali. Alguém precisa agora apresentar essa salvação.
para que não se perca, para que essa pessoa consiga começar a entender o plano salvífico do Senhor. Ninguém entrou dentro de uma congregação, dentro de uma igreja evangélica, sabendo das coisas. Você, que é um cristão, um pastor, um obreiro, você já não entrou sabendo, você também precisou de um crescimento. E nós estamos perdendo, o diabo é tão astuto, que ele tem conseguido roubar esse detalhe tão grande, tirar, atrapalhar esse detalhe tão grande da vida das pessoas que estão dentro das igrejas. E o novo chega, o mínimo que a gente faz, dá um abraço, decora o nome, pega o endereço, e depois a gente vai se acostumando com a pessoa indo na igreja, sentando no banco. E elas, numa expectativa grande, elas não sabem como funciona um culto, elas não sabem como funciona a parte organizacional da igreja, elas não sabem, elas precisam, elas querem, talvez elas não consigam nem perguntar, não sabem como perguntar sobre essas coisas. E se a gente não se aproximar, fica muito mais difícil. Então a igreja tem que estar preparada para receber as almas, porque hoje, para trazer uma alma para a igreja, olha, é muito difícil. Eu quero dizer uma coisa, além de ser difícil, nós estamos num tempo onde o diabo tem copiado as coisas do Senhor. Existem situações, movimentos do nosso mundo dizendo ser cristão, atraindo multidões, mas não há disciplina bíblica e não há a disciplina, o disciplinamento nas pessoas. Não há regra, não há doutrina. E as pessoas falam, sou cristão, sou cristã, e graças a Deus, glória a Deus, a paz de Jesus, a paz do Senhor, o Senhor é meu pastor, mas não há disciplina, não há o cuidado, não há o zelo. E aí o que acontece? Vai se passando para as pessoas qualquer coisa, vai se passando para as pessoas, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, faz assim que nós fazemos assim, faz assado. Mas aonde está a disciplina bíblica? Aonde está o ensinamento? Aonde? É isso que tem faltado. Rodolfo, por que você está falando isso em cima dessa palavra? Porque nós não estamos conseguindo entender. Nós estamos pensando que a pessoa levanta a mão, que a pessoa começa a participar e o resto ela se vira sozinha. E não é assim. Não é assim. Não é assim. Talvez nós estamos correndo atrás de ministérios. Nós estamos correndo atrás de posições. Nós estamos querendo ser grandes homens dentro do meio evangélico, do meio cristão, homens de interferência, homens que realmente façam a diferença. Mas eu quero dizer uma coisa, estamos carentes daquele trabalho da formiguinha, que ninguém percebe, mas ela trabalha de noite, ela trabalha no silêncio, ela enche os celeiros, ela reabastece. São as formiguinhas operárias, aquelas incansáveis, aquelas que levam o formigueiro nas costas, aquela que mantém, que faz a provisão dos formigueiros. São as formiguinhas operárias. Nós estamos carentes de cristãos operários, nós estamos carentes de cristãos que façam a diferença no que diz respeito ao trabalho dos bastidores. Meu irmão, além do mais, temos que estar no meio desse trabalho todo, dessa dificuldade toda. Nós estamos numa enxurrada de heresias, de mentiras. Nós estamos enfrentando uma das maiores crises espirituais no sentido de conhecimento bíblico da história. Nós estamos vivendo num tempo de uma crise jamais existida. O povo erra por falta de conhecimento bíblico. Há pregadores, há anunciadores, há profeta de tudo quanto é lado, mas o povo está ignorante no que diz respeito à palavra de Deus, à disciplina, às doutrinas bíblicas. Estamos aceitando todo tipo de heresia em muitas culturas religiosas, não é? E não estamos preocupados com a suficiência bíblica. Por isso eu digo,
A gente lê uma palavra dessa e Paulo está dizendo que por um homem entrou o pecado e por outro homem saiu o pecado, entrou a salvação. Isso é muito importante que as pessoas saibam, que a pessoa pode sair do álcool, da droga, do cigarro, do adultério. Elas podem, elas têm condições, mas elas precisam ser orientadas na palavra, precisa ter tempo, precisa ter alguém para sentar, precisa ter alguém para visitar, precisa ter alguém para ir dar um abraço. Alguém que se preocupe, alguém que tenha visão espiritual, além só da visão de púlpito, de altar, de querer ser mais um pregador, de querer ser mais um ministro simplesmente, de querer ter mais esse título. Certa vez perguntaram para alguém, ela recebeu o título de presbítero, eu acho que era isso. Que bom, né? Porque mereceu. Que bom porque fez por merecer. Não entendeu. Receber algum cargo dentro da igreja não é título, meu irmão. Título você recebe na política. Todas as vezes que você é nomeado a um cargo dentro da igreja, te prepara, viu? Porque isso significa trabalho. Se você correu atrás de algum cargo, orou, pediu ao Senhor e Ele te deu, e hoje você não tem coragem de ministrar, de sair a campo para colocar esse dom, porque é um dom que Deus te deu, meu irmão, desculpa, renuncie a esse cargo. Volta a ser uma ovelhinha lá no banco, porque menos vai ser cobrado de ti. Não adianta nada termos títulos simplesmente por conquistarmos isso, a força de palavras e até mesmo de obras. Se agora que nós estamos numa das maiores crises espirituais, as pessoas querem acompanhamento, as pessoas querem tempo, as pessoas querem que você vá perguntar para ela, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Você está com alguma insegurança? Mas não há mais tempo. Nós não vemos a hora de acabar os nossos compromissos no templo. Nós não temos muitas das vezes coragem de pegar o telefone, ligar para esse ou para aquele, passar uma mensagem, passar na frente da casa, simplesmente dar um oi, estamos lá, vem conosco. Não temos mais, estamos perdendo isso. Então, meu irmão, esta salvação não tem acontecido mais na vida de muitas pessoas por falta de estratégia, por falta de zelo. Está tudo aqui. Nós não precisamos pregar um novo evangelho, nós não precisamos arrumar novas técnicas, nós só precisamos ter zelo, nós só precisamos ter tempo, é deixar um pouco as coisas fúteis, é deixar um pouco as coisas que não têm valor de lado, porque nos preocupamos muito com lazer e falamos, tudo nós justificamos com a família. Família isso, família aquilo, família assado. Mas quem sabe aquela alma que um dia pregou para você, ela renunciou um pouco da família, ela renunciou um pouco do lazer, para que hoje você fosse uma pessoa de Deus. E quantos que estão vindo para a igreja pedindo socorro? Quantos que estão vindo hoje querendo uma direção dentro da igreja, pedindo socorro? Nós não temos mais tempo, nós não temos mais zelo, nós não nos preocupamos em preparar uma boa pregação quando nos é dada a oportunidade. Nós, muitas das vezes, lemos a mesma passagem 50 vezes e nós não temos novas inspirações, é sempre a mesma coisa. E isso vai ficando infértil. Essas palavras vão se tornando palavras cansativas e pesadas. Quantos na noite de hoje, queira Deus que não, mas eu acredito que vai acontecer. Quantos na noite de hoje correrão para os templos de religião? Quantos vão correr para a religião daqui a pouquinho? Quantos vão querer terminar a sua noite numa igreja, num quatro paredes, e entender que aquilo é igreja, entender que aquilo ali é a casa do Senhor? Esquecer que a casa primeiramente do Senhor é o seu coração. Se o seu domingo não foi um domingo de consagração, olha, ir lá nas quatro paredes é até um peso. É até uma obrigação, um ofício, sabe? É um cumprimento de agenda simplesmente, porque não houve igreja durante o dia, não houve igreja na segunda, não houve terça, não houve igreja na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem domingo.
Nós queremos simplesmente fechar o nosso domingo num lugar onde as pessoas falam de Deus e celebram o nome de Jesus Cristo. Mas aí nós não estamos entendendo qual é o trabalho que fizemos, qual foi a missão que cumprimos, o que vamos celebrar hoje nos templos, o que vamos glorificar o Senhor, glorificar pelo nosso trabalho, glorificar pelo nosso carro, glorificar pela nossa casa, glorificar porque o nosso filho está na faculdade, glorificar porque o nosso esposo ganhou um prêmio na fábrica, glorificar porque a nossa esposa agora conseguiu um emprego, vai ajudar no orçamento. Tá vendo? É só para mim. Eu quero agradecer por causa das coisas boas que aconteceram comigo. Mas aquela família que não teve uma visita sua, aquela família que não teve um telefonema seu, aquela família que você não se sentiu no cuidado de ir lá dar uma palavra de Deus, ser a extensão do reino. O Espírito Santo vai fazer, vai fazer através de mim, através de você, querido irmão. Assim como ele fez na igreja primitiva, era através das pessoas. Mas o que tem acontecido conosco? Essa mornidão, esse desmazelo, porque, e aí eu digo para você, tem uma coluna, tem uma muralha na nossa frente, nós fazemos o óbvio. Quantas pessoas nesta noite vão tomar seu banho, colocar a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor sapato, para agradar o Senhor? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Quantos hoje estarão esperando uma oportunidade para falar alguma coisa? Não é? Mas qual é o novo que eu tenho para falar? Qual é o novo que vai sacudir a igreja? Que vai dar um despertamento espiritual? Qual é o novo? Não estamos entendendo. Não estamos salvando. Quantos nessa noite cumprirão rituais? Quantos já cumpriram rituais? Um processo ritualístico, meu irmão. Quantos neste dia, chamado de Dominus Dei, dia do Senhor, quantos desse dia já cumpriram os seus ofícios espirituais? Semelhante a fariseus que cumpriam preceitos. Olha que triste que crise. Talvez você me pergunte, Rodolfo, o que fazer? Eu queria ter todas as respostas, seria muito bom, mas eu não tenho. Mas uma coisa eu posso dizer, meu irmão, se você tem vida íntima com Deus, de oração, estou falando de oração, não é aquela coisa de ficar aí enganando, não. Não é aquela coisa de ficar repetindo palavras por palavras, não. É relacionamento com Deus. Insistir, porque tem dias que é difícil. Insistir e orar e ler a palavra, você ainda vai ser um cristão diferente. É triste saber que muitos, no dia de hoje, sequer leram um capítulo da Sagrada Escritura. Não há tempo mais, Rodolfo. Não tenho tempo. Quantos? Irmãos, a todos, a partir de mim mesmo eu quero dizer, Jesus está voltando. Tudo que poderia ser feito, a nível de revelação, a nível de sacrifício, a nível de sangue derramado, a nível de profecias, tudo foi feito. Não tenha dúvida. Tudo que podia ser feito a nível de revelação, de sacrifício, de sangue, de entrega, de expiação, de holocausto, de oferta, foi feito. Nós vivemos hoje repetindo as mensagens. Aceite o Senhor, se converta, saia das igrejas falsas, saia da igreja tradicional de idolatrias seculares. Tudo isso é repetido todos os dias. Saia, se liberte, santifique, busque na oração. Perceba, se você pode ouvir, olha, centenas de pregações, de culto, de orações, que você vai ouvir muitas e milhares de pregações e palestras e hinos, mas a mensagem principal qual que é? Converta-se somente a Jesus Cristo e entre num processo de restauração e regeneração.
Esta é a palavra, esta é a última revelação por enquanto. Por enquanto esta é a última revelação. Converta-se. Não dá para passar para uma outra revelação, se é que podemos passar, se nós não nos convertermos. Ninguém vai para o céu sem conversão, ninguém vai ser arrebatado sem conversão, ninguém vai se santificar se não se converter genuinamente. Não é essas conversões aí, mudei, não falo palavrão, não assisto novela, não fumo, não bebo, então estou na bênção. Não, se não tiver o conteúdo sólido da Bíblia, se misturar com falsas doutrinas, já está errado, meu irmão. E se no lugar que você está não tem como viver só da Bíblia, saia daí. Saia daí que você está ficando dando murro em ponta de faca, meu amado. Se você está num lugar onde você quer viver só da Bíblia, as pessoas dizem para você que além da Bíblia tem um monte de outro ensinamento, caia fora. Caia fora. A questão aí não é agradar esse amigo ou aquele amigo não, é salvação e ela é individual. Se o Espírito Santo está dizendo para você, muda, saia desse tipo de idolatria e você não quer saber disso, você vai me desculpar, mas você está teimando contra a palavra. Você está insistindo em alguma coisa que não existe, não dá para mudar a palavra. E se você está numa igreja evangélica e o pessoal está levando de qualquer jeito, você vai ter oportunidade para falar, irmão. Então, primeiro viva, peça a Deus misericórdia para você viver a vontade dele e profetiza aí. Não fica aí a respeito humano, vai me aguar, ninguém gosta mais de mim, vai começar a me olhar torto. Profeta, ele tem compromisso com o Senhor Jesus. É aquilo que eu sempre digo, vai evangelizar, vai trazer alguém para a congregação, fala a verdade. Pode vir do jeito que ela está, mas diga para ela, o Senhor vai mudar a tua vida. O Senhor vai mudar, há uma disciplina bíblica que precisamos seguir. Caso contrário, trabalho perdido. Que Deus abençoe, meu amado. Porque a salvação, ela está aí. Que Deus abençoe, nos dê sabedoria e entendimento para vivermos a conversão, para vivermos a santidade. A partir de agora. Porque Jesus está voltando. Amém.